bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, Jesus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever. Se quiser receber as notificações, é só ativar o sininho, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Hoje nós vamos aprender sobre um homem bem intencionado, mas logo após a vinheta. Intencionado é alguém que tem boas intenções ou alguém que tem propósitos verdadeiros. Vamos ao tema de hoje. Uma pessoa bem intencionada, Nicodemos. João, capítulo 3, verso 1 a 21 é o nosso texto base. A história sobre Nicodemos só está no livro de João. E Nicodemos significa a vitória do povo, vitorioso, que conduz o povo à vitória. Que tremendo significado do nome dele. Nicodemos, ele era príncipe dos judeus. Essa era a posição social dele. Ele era alguém muito importante. João capítulo 3, verso 1 fala assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, que mostra que a religião dele era ser fariseu. O que eles pensavam? Os fariseus achavam-se, conceituavam pessoas separadas do pecado. João capítulo 7, verso 48 e 50 diz assim: Creu nele porventura algum dos principais ou dos fariseus? Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhe. Aí nós vamos ver depois o que ele disse. Mas você entendeu então que Nicodemos era fariseu, Nicodemos era príncipe dos judeus e Nicodemos era alguém muito importante. Era um homem bem intencionado, ele queria agradar a Deus. Os fariseus, eles achavam que somente pessoas simples acreditavam nas pregações de Jesus. Que somente pessoas simples se deixavam levar pelos milagres que Jesus fazia. Vamos ver João 7,49. Diz assim: Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Olha para você ver o ponto da arrogância deles. Mas isso não é verdade, não. Que verdade é essa que eles falam que somente pessoas simples seguiam a Jesus? Ao contrário, Jesus tinha pescadores, tinha Pedro, Tiago e João, porque era uma das atividades econômicas principais daquela região. Mas Jesus tinha também Mateus, que era coletor de impostos, Lucas, que era médico, e mais tarde vinha Barnabé, que era um homem de posses, tinha Cornélio, que era um centurião romano, que era responsável por regimento, entre outros. Nicodemos, ele foi alguém que ele precisou conhecer a Jesus, ele precisou conversar com Jesus. Nicodemos, depois que ele conversa com Jesus, ele foi alguém que defendeu Jesus perante os fariseus. Olha que interessante, João 7, 50 e 51. Diz assim: Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhe: Porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Né? Então Nicodemos, ele se interpõe, porque ele já tinha estado com Jesus. Nicodemos, ele era intérprete, ele era doutor da lei. João 3,10. Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? É interessante você entender que Nicodemos, ele tinha curiosidade e ele precisava tirar algumas dúvidas com Jesus, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas o que eu quero mostrar para você é que ele era alguém muito importante, ele era alguém que ensinava a lei. E Jesus, quando ele traz essa pergunta para Nicodemos, Nicodemos fica assim até espantado. Mas Nicodemos, ele era um homem de grandes posses. A gente vai ver João 19,39 que diz assim: E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. Dizem que é provavelmente entre 30 e 33 quilos dessas especiarias aromáticas. Jesus já tinha morrido. Eles precisavam embalsamar o corpo de Jesus, colocar no lençol para poder colocar no sepulcro, né? E Nicodemos, ele doou essa parte das especiarias, porque ele não era alguém pobrezinho. Mas também ele era membro do Sinédrio.
Por isso que naquela passagem anterior, ele defende Jesus no Sinédrio. O Sinédrio é uma assembleia judia, ela é composta por anciãos judeus, como se fosse, por exemplo, a Suprema Corte, só que uma Suprema Corte judia, só que era tanto legislativa como judiciária, lá de Jerusalém. Vamos ver Marcos 15:1, diz assim: e logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, tiveram conselho e ligando Jesus, prenderam Jesus, né? O levaram e o entregaram a Pilatos. Então eles eram pessoas muito importantes, o sinédrio era muito respeitado. Mas certa vez, Nicodemos, agora que a gente entra numa parte interessante, ele foi procurar Jesus. João 3:2. Você vê que várias vezes eu falei o detalhe de noite. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: olha como Nicodemos reconhecia quem era Jesus. Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Por que procurar Jesus de noite? Não é interessante a gente parar para pensar? Será que Nicodemos estava cansado do ritualismo judaico? Ele tinha uma questão, ele tinha uma dúvida, ele precisava falar com Jesus. O que levou ele? Qual foi a motivação dele de procurar Jesus? Será porque ele, olhando para o povo de Israel, ele viu, ele percebeu que a glória de Deus não estava entre o povo? Ou será que ele estava atraído pelos atos de Jesus? Ele queria saber, ele queria confirmar. É como se ele quisesse que Jesus falasse assim: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias esperado. Ele tinha uma dúvida: como entrar no reino de Deus? Quem era Jesus? Realmente Jesus era o Messias? Mas a dúvida principal que Jesus conhecia o coração dele era: como pode entrar alguém no reino de Deus? Então, quando ele foi à noite, fala João 3:2a, este foi ter de noite com Jesus. É outra pergunta que a gente faz: por que ele foi de noite? Por que ele não foi no dia? Por que ele não quis ser visto? Por respeito a Jesus? Por vergonha? Por medo? Para não causar uma reação dos judeus? Ou até mesmo para não ser expulso da sinagoga? Porque nós vimos que os sacerdotes, eles abominavam a Jesus. E ele foi. Quando ele fala com Jesus, olha o elogio que ele faz a Jesus. João 3:2b. Diz assim: e disse: Rabi, Senhor, mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele chega falando, elogiando, ele chega mostrando que Jesus realmente era alguém enviado por Deus, que Jesus era realmente um mestre e que Deus estava com ele. Jesus deixou ele falar. Após ele ouvir esse elogio, Jesus vira para ele e olha a surpresa que Jesus fez, porque Jesus conhece o coração. João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ah, Nicodemos ficou surpreso. Como assim? Nicodemos pergunta para Jesus. Olha João 3:9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Gente, é tão interessante. O próximo estudo será sobre o novo nascimento, aonde nós vamos ver detalhadamente, né? Mas a gente vê o seguinte, que Jesus pega e Jesus questiona realmente a Nicodemos. João 3:10. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Não é de qualquer jeito que você vai entrar no reino de Deus. Não é a tua boa intenção que vai fazer você entrar no reino de Deus. Tem um velho ditado que diz que de boa intenção o inferno está cheio. Quantas pessoas com boa intenção só foi fazendo coisa que desagradava a Deus. E quando Jesus o questiona, Jesus está desvendando e mostrando para Nicodemos que Jesus estava desvendando o coração dele, que Jesus realmente era filho de Deus e que Jesus conhecia que Nicodemos, ele não estava tão certo do que ele
falava do que ele ensinava, faltava convicção para Nicodemos. João 3:12. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Jesus olhou, Jesus estava falando com Nicodemos, Jesus estava vendo os pensamentos, o sentimento, né, o que se passava dentro de Nicodemos. E Jesus viu que estava faltando convicção para Nicodemos, assim como estava faltando Nicodemos reconhecer que ele estava necessitando de salvação. E referente à salvação, Paulo fala em Romanos 3:23 e 24, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, necessitam da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, todos necessitam de salvação. Não é religiosidade, não é carteirinha, não é influência, não é dinheiro que vai nos conduzir a Deus. O que nos conduz a Deus é sermos justificados por Cristo Jesus, que foi através do sacrifício dele. E também Jesus mostra para Nicodemos que a idade que ele tinha, que a posição social que ele tinha, que a religiosidade dele não transforma o ser humano. Mas aí Nicodemos, quando ele ouve, eu fico até imaginando o que ele ficou pensando, porque houve mudança, houve transformação na vida de Nicodemos. João 3:21 fala assim, mas quem pratica a verdade vem para a luz. Jesus falando para Nicodemos, quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Até o fato de Nicodemos procurar Jesus durante a noite, às escondidas, e Jesus vira e faz esse convite, ei, vem para a luz, porque o que nós fazemos é para todo mundo ver, porque é para glorificar o nome do Senhor. E nisso nós vemos, como eu já li em João 7:50-52, e Nicodemos defendendo a Jesus diante dos fariseus. Vocês querem condenar, mas a gente precisa ouvir a ele. Mas também Nicodemos, nós vimos ele se posicionando no sepultamento de Jesus, que está em João 19:38-42, quando ele oferta, né, o aloé e a mirra. De vez em quando dá umas travadas aqui, mas vamos prosseguir, né? Então ele se posicionou também, ele mostrou, ele se doou, era o que ele tinha. Segundo os teólogos, é muito interessante a gente entender, Nicodemos, ele foi batizado por Pedro e por João. Gente, Nicodemos teve uma vida transformada por Jesus. Ele se transformou em cristão e olha, ele foi perseguido. Ele foi expulso do Sinédrio. Por quê? Porque agora ele era seguidor de Cristo, não mais de noite, não mais às escondidas, não mais sem mostrar para as pessoas que realmente o Espírito Santo estava habitando nele. E sabe qual foi a morte dele? Segundo os teólogos, ele foi martirizado, ele foi um mártir. Concluindo, Nicodemos, após o encontro dele com Jesus, teve a vida transformada. O coração dele foi transformado. Olha, Ezequiel 36:26. Fala assim, dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ou seja, eu vou transformar você, você vai ser sensível à voz do Espírito Santo, eu vou modificar você, você vai ter amor, você vai ter íntimo, você vai ter desejo de buscar a Deus. Então é importante justamente, o coração de Nicodemos foi modificado. Outra coisa que é modificada, a mente, metanoia, mudança de mente. 1 Coríntios 2:16 diz assim, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Olha que tremendo que Paulo fala. Mas nós, olha só, hein? Nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é pensar como Cristo. E o que Cristo pensava? Nas coisas celestiais, nas coisas do reino, como fazer a obra de Deus. Outra coisa que Nicodemos teve modificado, transformado,
pensamento. Filipenses 4:8 fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pensamento modificado é você tirar o pensamento das coisas que não agradam a Deus. Às vezes você fica preocupado, você fica alimentando preocupação. Para um pouco, sabe? Confronta o teu pensamento. Aí você vê pensamento modificado. Tem um velho ditado, hoje eu tô cheia dos velhos ditados, né? Tem um velho ditado que diz assim: mente vazia é a oficina do diabo. Eu não posso ficar alimentando meu pensamento com as coisas daqui não, porque olha, eu só vou me enrolar com as coisas deste mundo. E isto não é bom, ao contrário, né? É perigoso. Mas também Nicodemos teve o alvo dele. O que ele pensava no sentido do que eu vivo para quê? Ele teve um alvo, um novo alvo. Filipenses 1:21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mudança de atitude, mudança de alvo. Filipenses 3:13 e 14, Paulo ainda fala assim: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a que estão adiante, prossigo para o alvo novo, alvo de agradar a Deus, alvo de servir a Deus. Pecado, a gente fala que é errar o alvo, porque qual é o nosso alvo? Agradar a Deus, a fim de ganhar. Olha a recompensa, o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É no diálogo com Nicodemos que Jesus mostra o amor de Deus, que Jesus mostra a necessidade do homem nascer de novo, que Jesus mostra que Deus ele é justiça e por ser Deus justiça, ele manda o seu Filho amado, seu único Filho, vir e dar a vida para que nós pudéssemos ter acesso, para que nós pudéssemos ser filho de Deus e ter garantia da vida eterna. João 3,16, olha que tremendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê, que faz? É condenado? Não pereça, mas tenha vida eterna. É tremendo você entender, um homem era religioso, mas ele se encontrou com Jesus. Ele ficou curioso, ele quis conhecer Jesus, estar conversando com Jesus e teve a sua vida transformada. Que nós possamos ter a nossa mente, os nossos pensamentos, ter a nossa vida transformada, o nosso coração, tudo aquilo que a gente pode fazer é olhar para o alvo, vivendo, sabendo que nós temos um prêmio do chamado celestial. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te ajude a continuar nesta jornada. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Jaboque, vamos orar, fica com Deus.